Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. E para darmos início à nossa mensagem, peço que você abra sua Bíblia na primeira evidência do livro histórico de Mateus, capítulo 4, verso 4. Aqui nós vamos meditar um pouco na palavra do alto, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus deu sabedoria para expressar a sua vontade. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra. E a palavra de Deus é conhecimento infinito. Para muitos que se julgam sábios, a verdade é que estamos sempre aprendendo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui está uma palavra muito sábia da parte de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca, jamais, amado, alimento físico, pão, pode consolar alguém, pode saciar a fome, a água saciar a sede, mas se tratando das coisas espirituais, nunca jamais o alimento físico pode consolar alguém, pode acalmar, pode gerar em você fé, esperança, paciência, mansidão, domínio próprio, amor. Essas ações, essas mudanças, essas transformações só se manifestam em nós mesmos por meio do nosso interesse e contato com a palavra de Deus. Por isso, não só de pão viverá o homem. Meditando um pouco mais no poder da palavra, no conhecimento recebido do Evangelho da graça de Deus, eu te pergunto, a você que tem recebido a graça e permanecido nela, como você era antes desse conhecimento? Eu posso dizer por mim, uma pessoa insegura, sem certeza da salvação, achando que a cada esquina que virava, um demônio estava à espreita, sem certeza da salvação, tudo os problemas adversos que enfrentávamos era diabo na família, era diabo na vida sentimental, era diabo no vício, porque assim fomos ensinados. Mas hoje, com o conhecimento da graça, entendemos que todas as manifestações que existem na vida, na família, nas pessoas, de ira, de ódio, de discórdia, de vícios, de invejas, de bebedices, tudo isso entendemos que eram obras da carne. E de fato, as mudanças passaram a acontecer no nosso interior. Todos nós que recebemos a graça de Deus e permanecemos crendo nela, fomos salvos de todos esses pensamentos carnais, pensamentos que tudo era diabo. Por permanecermos na graça, entendemos e estamos possuindo a verdadeira vida e temos recebido um consolo eterno. Quanto à questão da nossa salvação, a graça nos deu a revelação que estamos salvos para sempre. Já estamos como se estivéssemos no paraíso, convictos da salvação. E veja que isso já em vida. Já temos essa convicção da salvação pela revelação da graça, não por nossas obras,
por nossas obras, por nossa perseverança, está a salvação diária, porque ela precisa de um esforço nosso. Como Jesus disse, buscai as coisas do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja, amados de Deus, a verdadeira vida é a palavra de Deus, toda a palavra de Deus que nos concede sermos libertos de outras carnes, como também da nossa própria carne. Não foi comida que realizou isso, jamais. Por isso, hoje, vivemos e reinamos em vida. Se cumprindo o Evangelho, reinarão em vida por meio daquele, a saber, o Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos deu a revelação do Evangelho, a mente de Cristo, e nos conduz a reinar em vida, como diz lá em Romanos capítulo 5, verso 17. Vejamos agora atitudes muito importantes que devemos ter para que venhamos receber essa transformação, essa verdadeira vida por meio de Cristo Jesus, da parte do nosso Criador. Quando precisamos de consolo, por Ele somos consolados. E quem é que não precisa de consolo, né? Em algum momento difícil da sua vida, seja na família, seja na vida sentimental, seja nas finanças, todos nós precisamos de consolo em algum momento difícil da vida. E com Daniel não foi diferente. Daniel estava perturbado com as visões que ele tinha. E quem era que dava o consolo para ele? Deus, através da sua palavra, por intermédio dos anjos. Então veja que, de fato, através da palavra de Deus somos consolados. Por intermédio dos anjos somos consolados, porque os anjos, pela vontade de Deus, são enviados para abrir as portas, para nos conduzir em triunfo. Porque em Cristo, como diz o Evangelho, somos mais que vencedores. E para meditarmos um pouco mais, vamos à leitura de Daniel capítulo 10, verso 10. Daniel capítulo 10, verso 10. Aqui está um ponto muito importante para que você venha se apoderar da verdadeira vida, amados de Deus. Lendo essa evidência de Daniel, entendemos isso. E assim diz, Daniel capítulo 10, verso 10. Veja que acima do verso 10 está descrito em negrito, Daniel é consolado. Então ele estava muito angustiado. E assim diz, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus pés, sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. É importante a gente dar uma pausa aqui e meditar no que o anjo fez aqui com Daniel. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Esse foi o movimento que o anjo fez com Daniel. Colocou ele em posição de oração, de joelhos, amados de Deus. Se bem que você pode orar de qualquer forma, da forma que você achar melhor, mas Paulo também muitas vezes se colocava de joelhos diante do Pai e intercedia pelos cristãos. Então o anjo aqui, ele tem uma atitude mostrando, você só se fortalece em oração, Daniel. Como está acontecendo, você só tem resposta em oração. E foi justamente isso que fez com que, porque Daniel era um homem de oração, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Então, amados de Deus, o anjo mostrando a posição com que devemos estar quando angustiados estamos, posição de oração. E quando estamos nessa posição de oração, por mais que seja a angústia, logo em seguida ficamos de pé, fortalecidos e não prostrados. Já estamos mais consolados. A oração faz isso. Como diz lá em Filipenses, né?
Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Veja que quando oramos isso acontece. E também está mostrando aqui que quando oramos, quando nos aproximamos da palavra de Deus, quando mostramos interesse em aplicar o coração para aprender de Deus, já não estamos mais sós. Deus envia os seus anjos, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos, como diz lá em Salmos capítulo 91, verso 11. Isso é se apoderar da verdadeira vida, uma vida que já não está mais só, mas na companhia dos anjos de Deus. Continuando, verso 12, então ele me disse, continuando o verso 1, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque és que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Amado de Deus, aquele que quer se apoderar da verdadeira vida, está aqui a orientação e a revelação dada pelo anjo. Quando aplicamos o coração para compreender e nos humilharmos diante de Deus, ou seja, falar: Deus, eu preciso de Ti, eu não tenho forças para vencer nada neste mundo sem o Teu auxílio. Isso é humilhar-te perante Deus. E o anjo mostrou claramente, amado, por que ele foi enviado. Porque Daniel aplicava o coração para compreender a palavra de Deus, o conhecimento, como também orava: por causa das tuas palavras eu vim. Então ele estava orando. E veja, 2 motivos porque o anjo veio. Ele estava aplicando o coração para compreender a palavra e estava orando. Então, uma coisa nos conduz à outra, e respostas acontecem. Então, se alguém não aplica o coração para compreender a palavra de Deus, se alguém não quer comunhão com a palavra, não quer congregar, os anjos não são enviados, nem para consolar, nem para ministrar, porque a pessoa não quer compromisso com a palavra de Deus. Como que os anjos vão ministrar? Então, está claro aqui, nessa leitura de Daniel, o anjo foi enviado porque havia em Daniel, desde o primeiro dia, um coração aplicado a compreender a palavra de Deus, a meditar, envolvido, com envolvimento e em oração. Então, quem não exerce essa perseverança na sua vida, com firmeza, perde o serviço dos anjos, e isso está claro. Para que venhamos, amados, ter a verdadeira vida, está claro aqui o que o anjo falou e como deve ser o nosso proceder. Quando mostramos de coração interesse em querer aprender de Deus, em querer priorizar as coisas do alto em nossas vidas, o conhecimento da palavra, isso acontece. Ordem os anjos recebem ao nosso respeito, se cumprindo o que diz em Salmos capítulo 91, verso 11: somos amados por Deus, como o anjo mesmo disse a Daniel: tu és muito amado. Já não estamos mais sós, mas guardados e protegidos por Deus mesmo, quando aplicamos o coração para compreender, quando oramos, quando falamos com Deus. Assim, amado, foi com Daniel, foi com Salomão, que pediu sabedoria a Deus, e todos que se aproximam de Deus com sincero coração, assim acontece na vida de todos que levam a Deus a sério.
que inclina o coração para compreender as palavras de Deus. E essa é a palavra do alto para o teu coração, amado de Deus. Receba o teu coração aberto, entendendo que para que você receba da parte de Deus serviço de anjos sendo enviado em favor de todas as áreas na sua vida, o caminho é aplicar o coração para compreender a palavra de Deus, ou seja, firmeza, congregar em comunhão. Como diz lá em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, uma vida de oração. E o reino celestial, os anjos e as ordens de Deus se movem ao nosso favor. Aqui eu deixo meu abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Um abraço a todos. Até a próxima, mais que vencedores. Anjos eleitos. Declaro, todos vivendo a verdadeira vida. E assim seja. Amém. Graças a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.